Olá pessoal, boa tarde, espero que estejam bem na medida do possível. Gente, o intuito de eu fazer essa live é a fim de trazer alguns esclarecimentos, né? Começando por um que eu sou muito questionada, né? Algumas pessoas me questionam acerca desse negócio de títulos, por exemplo, pastora. Tem pessoas que ficam enchendo o meu saco, literalmente, dizendo assim: ah, você é pastora, você não pode ser pastora, porque tá escrito não sei onde na Bíblia que a mulher não é pastora e blá blá blá. Gente, para começo de conversa, desde quando eu disse que eu sou pastora? Quem me acompanha já com uma certa frequência aqui no meu perfil, pode aí dizer que eu jamais usei esse título pastora. E, sinceramente, eu repudio esses tipos de títulos. Eu acho uma coisa muito medíocre. Eu não gosto. Mas respeito quem usa, respeito quem gosta. A pessoa deve estar sabendo porque que tá usando esse tipo de título por aí, né? Mas eu não sou pastora não, gente. O meu nome é Michele, tá? É Michele André Domingos. Eu não sou pastora, tá? O fato de eu usar a minha rede social para transmitir mensagens, reflexões, para expor ideias, opiniões, isso não significa que eu seja pastora. E eu nem quero ser. Nunca quis ser, não tenho pretensão, tá? Passo a bola para quem quiser ser. Eu não entendo muito bem por que as pessoas brigam tanto por isso, brigam tanto por esse título de pastor, cooperador, ancião, não sei o quê. As pessoas... Sinceramente falando, o único título que as pessoas deveriam almejar, carregar e ter orgulho é o de irmãos. Isso seria o suficiente. Principalmente essas pessoas que dizem crer em Deus, crer em Jesus. Eu acho uma graça. Essas pessoas que falam que creem em Jesus, né? Que falam que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não sei o que, não sei o que lá. E eu acho uma graça ver essas pessoas, por exemplo, babando o ovo de pastor, de líder religioso. Eu acho uma graça ver essas pessoas dando glória, dando honra para meros mortais, desconsiderando que esses homens, eles erram tanto quanto qualquer outro, todos nós. Não tem exclusividade nenhuma com Deus, com Jesus. E aí a gente vê que esse tipo de títulos, esses rótulos que foram inventados, eles mais trazem dissensão, inveja, confusão do que alguma coisa proveitosa, do que alguma coisa útil. Isso é fato. Basta observar. Então assim, eu, Michele, falo mesmo. Eu acho ridículo pessoas ficarem sustentando esse tipo de rótulo, brigando por isso. Principalmente uma pessoa que se diz cristã, que lê uma Bíblia. Porque, gente, nesta Bíblia aqui, que vocês estão lendo, que vocês têm hábito de ler, pelo menos eu acredito que sim, diz claramente, salvo eu em João 10, que o pastor é Jesus. Que ele é o pastor. Mas não, os homens querem títulos. Esse tal Jesus, diz aqui na Bíblia, que ele falou que há um mestre, a saber Cristo, há um Pai, um Deus, e todos vós sois irmãos, ponto. Tem uma passagem, eu não lembro se é Mateus 22 e tal, que há meio que uma disputa entre os filhos de Zebedeu, que eles começam meio que a porfiar sobre essa questão, né? Quem era melhor que quem e tal, não sei o que, e começou a ver meio que uma tretinha lá entre eles. Jesus chegou botando ordem no barraco, baixa a bola, vocês são tudo igual, tudo irmão, acabou a conversa. E ainda ele acrescentou, quem quiser ser melhor que o outro, vai aprender a servir. Sabe o que significa aprender a servir o outro? É auxiliar, recomendar a consciência, prestar ajuda, só isso. Mas aí a gente vê que dentro do sistema religioso, não é isso que acontece. Fica essa guerra infindável. A gente vê nos comentários as pessoas porfiando, aí a gente vê postagens, né? Chega esses homens, principalmente esses homens machistas, né? Chega lá, não existe pastora e não sei o que, porque Paulo falou. Cara, quem é Paulo? Quem é Paulo? Aí a pessoa vem me falar de Paulo, desconsiderando que Jesus está acima de Paulo? E aonde foi que Jesus mencionou que uma mulher, por exemplo, não poderia falar, não poderia se expressar, não poderia recomendar a consciência de outra pessoa? Desde quando uma mulher ela não é apta a transferir bons conselhos? Desde quando uma mulher ela é obrigada a ficar em silêncio, seja em qualquer lugar,
Porque um homem determinou que ela não pode falar. Ah, gente, me poupe, né? Fala sério. Eu lamento que, infelizmente, em pleno século XXI, ainda existam mulheres que se submetam a esse tipo de homem. Sinceramente falando. Eu lamento que existem pessoas ainda tomadas de uma tamanha ignorância que elas não consigam ter voz, não consigam tomar uma postura de peitar esse tipo de cristão religioso ignorante. Não é o meu caso. Então, assim, já dou um recadinho pra vocês aí, principalmente vocês homens. Nem percam o tempo de vocês vindo no meu perfil, principalmente no meu privado, querer me enfiar a goela abaixo cartas paulíneas. Porque eu tô andando pra cartas paulíneas porque eu entendi o que é a vida eterna. Eu entendi o mandamento que foi deixado. E o mandamento que foi deixado, em nenhum momento ele me exime de falar. Ele me proíbe de falar. Me proíbe de me comunicar, de usar a minha rede social para não transferir uma mensagem boa. Então, os incomodados, que se mudem, não é assim? E eu sigo em paz com todos, tranquilo para mim. Outra coisa, tem pessoas que vêm falar assim para mim: ai, irmã, porque a fulana prega assim, aquela pastora é abençoada, ela prega a bênção, ela prega a porta de emprego. Ah, porque aquele irmão é ungido, por que a irmã não fala de porta de emprego, faz campanha de restauração? Sério isso? Vocês acham mesmo que eu vou perder o meu tempo transferindo um bando de mentira pra vocês? Vocês acham mesmo que eu vou usar aqui a minha rede social pra ficar dizendo assim pra vocês: Deus manda te dizer, Deus vai abrir a porta, porque teu choro vai durar uma noite e blá 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 blá. Vocês acham mesmo que eu vou perder meu tempo agindo como uma nécia aqui na rede social? Pregando um monte de baboseira pra vocês? Eu acho ridículo, eu vejo chegar esses pastor, para começo de conversa, a gente vê que começa já por essa eloquência toda doida, né? Começa aquele retetê, aquelas línguas tudo estranhas que ninguém entende. Bom, se eu transfiro uma mensagem, eu quero que essas pessoas compreendam o que eu estou falando. Para começo de conversa, a gente dialoga. Que edificação eu vou gerar no outro se eu ficar calamanaia, labachuri, não sei o que, e rodopiando? Eu vou edificar quem no quê? Onde é que tá a sobriedade nesse tipo de comportamento, gente? Onde é que tá a sobriedade numa pessoa que fica rodopiando, batendo palma, não sei o quê? Aí a pessoa vem falar assim pra mim: isso é presença do Espírito Santo. Não, isso é falta de vergonha na cara. Isso é estupidez. Isso é patético. Sabe por quê? Porque eu não leio na Bíblia, por exemplo, eu vou usar o exemplo de Jesus, principalmente com vocês cristãos. Ele rodopiando, dando voador espacial. Não diz que ele ficava lá calamanaia, labachúria, tremendo, não sei o quê. Ah, gente, me poupe. É sério isso? E vocês acham que porque uma pessoa treme, porque uma pessoa fala umas línguas estranhas, a pessoa tá ungida pelo Espírito Santo? Ela é fervorosa? As pessoas tremem até fazendo sexo, gente. Ou, bota a mão na consciência. Aí você começa a prestar atenção nessas pregações. Deus vai abrir porta de emprego, Deus vai restaurar casamento, Deus vai preparar teu marido. Pô, cadê a sobriedade nessas pregações? E aonde é que tá aqui escrito, ó, na Bíblia, que Jesus ficava pregando porta de emprego, dizendo que ia arrumar marido, mulher pra alguém, dizendo que ia enriquecer o bolso de alguém, a conta bancária de alguém, dizendo que ele ia tirar o papel de baixo e pôr em cima? Onde é que vocês leem aqui nessa Bíblia Jesus brincando com a emoção das pessoas, alimentando o vitimismo, o coitadismo delas? Oh, é sério isso? Mas essa cambada de cristão tá falando que ama Jesus, que serve Jesus, que ama a Deus, mas não se atentam nem no que elas dizem amar, não se atentam nem no Jesus que elas dizem crer. E fica comendo essa lavagem que esse bando de gente corrupta de entendimento, esses pastores pops, essas pastoras pops fica pregando, esses coachings do momento, né? Aí você vai lá ouvir essas pregações, aí a pessoa lá, né, bota aquela música de fundo. Claro, sabe por que a música de fundo? A música, ela mexe com o sentimento. Ela mexe com as emoções. Aí é claro, cria-se todo aquele clima. Sabe, igual aquele casalzinho que quer criar aquele clima de intimidade, a luz de vela, bota aquela música romântica. Gente, os pastores de vocês estão fazendo a mesma coisa.
Vocês vão ver aquelas lives, o pessoal coloca aquela musiquinha de fundo, e, né, pra mexer com o sentimentalismo de vocês. Aí você já começa a ficar, ai, aquela coisa. O olhinho já começa a encher de lágrima. Pronto, já pegou. Presa fácil. Já pegou no sentimento. Aí começa, Deus me revelou que tem alguém que tá passando por uma situação difícil. Pô, peraí, quem é que não tá passando por uma situação difícil? Em pleno século XXI, no meio de uma pandemia, o desemprego aumentando, as pessoas adoecendo. Sério. Tá, vamos lá. Aí começam lá, porque fulano tá passando, Deus manda dizer, Deus tá me revelando que fulano tá passando por uma situação difícil, que o desemprego bateu na tua porta. Sério? Bateu mesmo, amigo. Na sua e na de milhões de pessoas. Mas aí vocês acham mesmo que Deus vai abrir a porta de emprego para com milhões de pais de famílias também na mesma situação? Vocês acham mesmo? O meu esposo, ele é lá da África, especificamente lá da Angola, tá? Eu já vi lá a situação precária que as pessoas vivem. E não é só lá, em vários outros locais. E vocês acham mesmo que Deus está abrindo porta de emprego para a pessoa colocar o rabinho dela no escritório no ar-condicionado, enquanto tem pais de família aí vendo seus filhos comer lixo? Vocês acham mesmo que Deus é essa mediocridade? É esse ser ridículo que abre portinha de emprego para enquanto deixa os outros se fu? É sério isso? Não para pensar na dor do outro, quer dizer, a dor do outro não interessa. O que o outro tá passando não interessa, porque Deus tá te favorecendo. Pensa você que Deus tá te favorecendo, né? Aí as pessoas vêm falar assim pra mim, mas você tem que pregar isso, irmão. Eu não tenho que pregar nada. Eu tenho que pregar aqui o que é, o fato. Você tá desempregado? Você quer uma porta de emprego? Vai batalhar. Não encontra um emprego registrado, formal? Trabalho. Invente, se reinvente, vai vender alguma coisa. Só não deixa teus filhos ficar passando fome. Só não fica usando os teus filhos como um mecanismo de enriquecimento, expondo teus filhos para ter capital. Não fica pondo seus filhos menores de idade para vender balinha no farol, sabendo que tem uma parte de gente de olho nas crianças para sequestrar, para traficar órgãos. Pô, pai de família, mãe de família, tem filhos menores de idade, tá desempregado, pô, acontece. Acontece com todos nós. Aí nós estamos aqui pra o quê? Auxiliar uns aos outros. Dar dica, ó, tem um emprego ali, uma placa ali, tal, não sei o quê. Mas estimulando o desempregado, pô, cria coragem, mas levanta cedo, toma um banho, faz um currículo legal. Vai em busca do trabalho, do emprego. Coragem, não. O pessoal prefere ir pra igreja, ficar nessas lives desses pastorzinhos meia boca, porque eu falo que são pastores meia boca, ouvindo aquelas pregação, Deus vai abrir a porta de emprego. Pô, aí você pega uma Bíblia que tá dizendo que a porta que foi aberta é Jesus. Essa porta não serve pra vocês não, né? Não serve não, né? Aí tá. Aí chega alguém e fala assim pra mim, irmã, tem que pregar restauração de casamento, fazer uma campanha nas suas lives, campanha pra restaurar casamento. Pô, você quer restaurar o teu casamento? Cria vergonha na tua cara, aprende a dialogar com seu cônjuge, tenha uma postura dentro do teu relacionamento, aprenda a ouvir o que o seu parceiro tem a lhe falar, estabeleça um diálogo. Depende do casal, dos moradores de uma casa, manter essa casa em harmonia, edificada, adornada. Deus não tem obrigação de restaurar casamento de ninguém, não. Isso quem tem que fazer são as pessoas. É vocês que tem que aprender a dialogar com o cônjuge de vocês. É vocês que tem que aprender a conversar entre si. Mas não. Querem um Deus que serve. Querem um escravo de homens. Querem um Deus que fica fazendo de um tudo pra vocês, enquanto vocês ficam com o popozinho de vocês no sofá, assistindo a novelinha de vocês, babando lá nos artistas, ou com o rabinho de vocês lá numa igreja lá, cantando, berrando e tal, sei lá pra quem. Porque as pessoas ainda falam hoje em dia que vão servir a Deus em algum lugar, um Deus que já deixou testificado nessa Bíblia que não é servido por homens. Que coisa, né? Então, aí
Chega essas pessoas também nas lives, esses pastores meia boca, essas pastoras aí que eles acham que é ungido, e diz assim: Deus vai preparar o seu esposo, espera no tempo determinado, o que é seu tá vindo. Sério? Vocês querem casar? Case. Não quer casar? Não casa não. Sabe por quê? Casamento, terreno, não é mandamento, é opção. Mandamento que foi deixado é amai-vos uns aos outros, não é casar um com os outros. Deus não prometeu marido e mulher para ninguém. Então, se você quer casar com alguém, o conselho que eu te dou é averigue essa pessoa. Se proponha a conhecer essa pessoa, sabendo que você vai conhecer o que ela permitir que você conheça dela. Porque o conhecimento mesmo entre duas pessoas, ele se dá numa convivência. Então não existe isso, eu vou namorar para conhecer a pessoa. Você pode namorar 20 anos com uma pessoa, você não vai conhecer ela. O conhecer se dá na convivência, no dia a dia. Mas não, isso não é pregado nas igrejas. Isso não é pregado por esses pastorzinhos meia boca. Sabe o que eles pregam? Que você tem que casar, que Deus vai preparar teu casamento, que Deus vai te honrar, que Deus vai preparar tua festa. Outro dia chegou uma pessoa e falou assim pra mim: ai, Deus preparou meu casamento, Deus preparou tudo, o salão, meu vestido, não sei o que. Aí eu perguntei assim pra essa pessoa: sério? Deus preparou pra você aquele salão? E eu conheci o salão, né? Deus preparou aquele vestido de 5 mil reais pra você. Caramba, que curioso seu Deus preparar pra tu casar em um salão aí, ó. Filé, um vestido filé, com tanta criança passando fome. Quer dizer, essa pessoa ela é assim, supimpa, exclusiva de Deus, né? Deus ia preparar para ela um salão, um vestido para ela casar, uma futilidade, uma tradição de homens, porque isso não é um rudimento que Cristo ensinou. Jesus não ensinou esse tipo de rudimento, né? Ele não ia perder o tempo dele ensinando esse tipo de tradição. Então a gente pode constatar que isso é tradição humana. Isso aí faz quem quer, quem pode, mas aí a pessoa tá aí falando que foi Deus que preparou para ela. Desconsiderando que tem milhares de pessoas que estão aí se lascando na vida e que não tem nem o que comer. Tem milhares de pais de família, mães de família, por exemplo, que têm seus filhos deficientes, que precisam, por exemplo, de uma lata de leite, que custa quase 200 reais e eles não têm condições de comprar. Mas o Deus dessas pessoas está preparando vestido de 5 mil, salão de 10 mil, coxinha, salgadinho, sapatinho combinando com a bolsa, o terninho combinando com a gravata. Aí essas pessoas vão para a igreja delas e falam assim, vai lá na hora da testemunhança, né? Porque eu acho que quase todas as instituições religiosas têm a hora da testemunhança, né? Aí as pessoas vão lá e falam assim: eu agradeço a Deus porque Deus preparou meu casamento, meu vestido, minha festa, meu carro, minha casa e blá 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 blá. Pô, mas dificilmente, pelo menos eu nunca vi, uma pessoa dizer assim: eu sou grata a Deus por Ele ter aberto a minha mente, os meus olhos, para eu ver o quanto eu era fútil, o quanto eu era uma pessoa fraca, débil, retardada, movida por sentimento, movida por mentiras. Eu não vejo, eu nunca vi. Vocês já viram, gente? Alguém testemunhando isso aí dentro da igreja de vocês aí, para quem vai? Vocês já viram alguém agradecer por ter deixado de ser um nécio? Já viram isso? Então, mas a gente vê com quanto as pessoas ainda são fúteis e o quanto elas gostam de futilidade e o quanto elas vão em busca dessas futilidades, né? Porque aprenderam assim, aprenderam assim. Só que todos nós nascemos e crescemos em meio a essa ignorância toda, todos nós, não somos isentos. Mas permanecer nessa ignorância, permanecer agindo desta forma é uma escolha. É continuar transferindo essas mentiras, essas ladainhas, também é uma escolha. Eu escolhi não transferir mais. Eu escolhi transferir o que eu vejo que é útil. E o que o próprio Jesus pontuou ser necessário e útil, que é tão somente o purificar-se a si mesmo, purificar a própria mente,
Procurar viver a própria vida de forma digna, sóbria, racional. Isto é útil. Sabe por que eu falo que isto é útil? E eu falo que é para todos. Porque um ser humano que ele vive a sua própria vida de forma sóbria, digna, honesta, ele não favorece apenas a si mesmo. Ele está favorecendo o universo, ele está favorecendo um todo. Porque vamos ser minimamente inteligentes. Uma pessoa que procura viver a tua vida desta forma, ela já está colaborando para o mundo ser um lugar melhor para se viver. Se todos os homens estivessem de fato focados em viver com base neste mandamento, no que de fato é útil, que é tão somente isso. Procurar exercer o autodomínio, viver uma vida digna, honesta, mantendo a sobriedade, a gente não estaria vendo esse monte de coisa acontecer. A gente não estaria vendo aí um bando de adultos, por exemplo, estuprando criança, violentando. A gente não estaria vendo as pessoas voltadas para o crime, tráfico, sequestro. Isso é óbvio. Porque um ser humano que é são, um ser humano que tem um bom caráter, um ser humano que é honesto, que é digno, ele não vai agir dessa forma. Ele não vai cometer esse tipo de atrocidade com o próximo. Mas aí eu falo, é interessante pregar isso, gente? E cadê? Precisa chorar, precisa berrar, precisa ficar lá baixúria, cantar lá manaia. Ó, eu tô falando línguas aqui. Eu tô simulando aqui, e aí? E quem se edifica com esse tipo de coisa? E que tipo de edificação isso gera? Aí, vocês podem perguntar assim para as pessoas: ah, mas você viu que a irmã Michele falou não sei o que lá? Sabe o que as pessoas falam? Ela é irmã grossa, ignorante, herege, satânica, prostituta e sei lá mais o que. Aí eu pergunto assim: alguém tá vendo aqui eu falar alguma coisa contra um mandamento que Jesus recomendou? E por acaso alguém tá vendo eu instruir alguém aqui a ser anarquista, a ser baderneiro, a ser insano, a cometer alguma atrocidade, a cometer algum crime? Pois é. Mas eu sou taxada, por exemplo, de herege, de satanás, até de anticristo, porque eu não rodopio, porque eu não sou conivente com a mentira, porque eu não vou sair iludindo as pessoas com promessas falsas. Uma vez que até mesmo nessa Bíblia diz que a promessa que foi feita é a vida eterna. 1 João, capítulo 2, acho que é verso 25 e 26. Fala assim: e esta é a promessa que ele vos fez, a vida eterna. Aí no verso 26 ainda fala assim: e essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Sabe por quê? Porque o que mais tem por aí, dentro e fora de uma instituição religiosa, é gente pregando promessa. Promessa disso, promessa daquilo, que Deus manda dizer, que Deus vai fazer, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Porque a vida eterna não serve mais pra droga nenhuma pra esse povo. Na verdade, eles nem entendem o que é vida eterna. Eles acham que vida eterna é uma coisa que eles vão herdar depois que eles morrerem, parte dessa para melhor, sei lá. Sabem o que significa vida? Ó, quem quiser acompanhar numa Bíblia. Diz assim, em Colossenses no capítulo 3, que a nossa vida é Cristo. A nossa vida é Cristo. Fala lá em Colossenses no capítulo 3, tá? Se vocês lerem lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, diz que Cristo foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Que Cristo é a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto. Então a gente já pode constatar que Cristo e que Jesus, ele não representa simplesmente um homem terreno, homem carnal, homem, não. Não representa só um homem que tem que ser adorado, porque Jesus virou um popstar, um ídolo para essas pessoas, né? As pessoas veem Jesus como um popstar, como um ídolo. Elas nem sequer querem saber o que ele representa. Então, Jesus, Cristo, representa uma mensagem. Ele representa a sabedoria do alto. A sabedoria que gera bons frutos. Só isso. Só isso. Diz que Cristo é a nossa vida.
Quando se fala que a promessa é a vida eterna, a vida significa que a promessa que nós recebemos é tão somente a capacidade de exercer essa vida hoje. Ponto. Se vocês pararem para ler lá em João no capítulo 12, diz assim, numa parábola, Jesus fala assim: e o mandamento que eu recebi do Pai para falar é de vida eterna. Ponto. Ele não diz que ele recebeu o mandamento do Pai para falar de casa, carro, porta de emprego, casamento e blá 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 blá. Não, ele fala lá: o mandamento que eu recebi do Pai para falar é de vida eterna. Ponto. Mas esses pastores meia boca, essas pastoras, esses emocionados da vida, corruptos de entendimento, pregam tudo quanto é promessa, menos a vida eterna. E quando falam de vida eterna, falam de uma coisa pós-morte. Só que ninguém aqui está no pós-morte. Nós que estamos aqui, nós estamos no plano físico. Então o negócio é hoje, não é amanhã. Você não tem que ficar se preocupando para onde tu vai depois que tu morre. Tu tem que se preocupar com o que tu tá fazendo no teu hoje, no teu agora, como você tá vivendo agora, o que você faz agora, tanto consigo mesmo como com o teu próximo. Mas não, o sistema religioso prende as pessoas num futuro, num céu, num inferno, numa vida pós-morte. Mas o que importa é a sua conduta hoje, agora. Como você vive agora? O que você faz agora? O que você fala agora? Isso está gerando consequências. Isso está gerando consequências no nosso hoje. Mas, poxa, as pessoas veem isso. Ó, diz lá, o mandamento, né? Jesus não fala assim, ninguém tem maior o amor, ó, fala assim, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. João capítulo 15, acho que verso 12 ou 13. Quando fala assim de dar a sua vida, eu já falei isso em outras lives, eu vou repetir. Para quem não sabe, a palavra dar significa exercer. Isso está num dicionário mais básico. Eu posso pôr até print aqui para quem quiser ver o sinônimo da palavra dar, que também é exercer. Aí a vida, a gente já descobriu que ela representa Cristo. E Cristo representa o quê? O exercício de uma boa sabedoria, dos frutos dela. Moderação, longanimidade, paz, autodomínio. Então, quando fala de dar a vida, significa de nós exercermos esses bons frutos na nossa vida. Se esforçar para exercer. É aí onde entra o quê? O nosso combate, a nossa luta. Porque nós vivemos num mundo em meio a muito lixo, num mundo corrupto, no meio de pessoas corruptas, que diariamente nos ofertam coisas podres. A nossa própria mente, num dado momento, começa a gerar coisas ruins, sentimentos ruins. Então é onde entra o nosso trabalhar. Trabalhar é limpar a própria mente, purificar-se a si mesmo. Procurar agir de forma sóbria, exercer o autodomínio. Não basta você ter um bom caráter, você tem que manter esse bom caráter. Principalmente diante das situações que te desfavorecem. Pô, isso é fácil? Não é fácil. Mas as pessoas ouvem falar disso por aí? Não, sabe por quê? Porque é mais interessante, ó. Enriquece mais você ficar na baixúria, na canamanaia, Deus manda dizer, Deus tá me revelando. Isso dá ibope, isso dá curtida, isso dá like, isso é monetizado no YouTube, sei lá, eu acho que gera uma renda para esse pessoal. Sabe o que tá acontecendo? As pessoas estão sendo enganadas na cara larga, estão sendo aprisionadas diariamente, constantemente nesse monte de lixo que estão pregando. As pessoas estão sendo adoecidas na psique. As pessoas estão se tornando fracas, débeis, por conta desse bando de gente corrupta, mal intencionada, que fica ainda pregando essas mentiras. Ó, eu fico abismada. Eu entro nos grupos às vezes aí, né, de evangelho e tal, e eu vejo lá umas postagenzinhas tipo assim: Deus manda te dizer que a sua vitória vai chegar. Se você crê, digita amém. Aí vai lá cambada de gente nessa. Amém, 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 amém. Glória, 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 glória. Aí você coloca um comentáriozinho lá, dizendo assim, mas a vitória, a maior vitória que a gente tem é sobre si mesmo. É exercer o autodomínio. Não tem outra.
que pode ser maior que essa vitória de você exercer domínio sobre si mesmo, você se conseguir se autoconter, você conseguir conter o mal que muitas vezes quer te dominar. Pô, mas isso não é legal, isso não é interessante. Isso não vai aumentar sua conta bancária. Isso não vai te dar carro zero, isso não vai te dar uma boa casa, isso também não vai te dar status. Isso não vai dar curtidas. Você nem sequer vai aparecer, isso você vai ficar no anonimato, porque isso aí não é interessante. Mas as pessoas querem isso? Isso interessa pra alguém? Será? Então é assim, galerinha. Tudo é muito simples. Eu resumo pra vocês o evangelho que consta nessa Bíblia, eu resumo pra vocês no mandamento, no amor ao próximo, que nada mais, nada menos é que isso. Você escolher, decidir por si só viver a tua própria vida, se esforçando para exercer o autodomínio, purificando a tua própria mente, mantendo a sua própria mente limpa desse lixo todo que aparece, que é jogado 24 horas por meio de mídia, por meio de tanta coisa, e procurar agir com as pessoas de forma honesta, digna, sóbria, procurando viver tua vida sem lesar o outro, sem prejudicar o outro, se preocupando com o outro. Então toma cuidado com o que vocês falam. Toma cuidado com o que essas pessoas andam pregando. Esses pastor meia boca, essas pastora meia boca. É assim, é uma recomendação. Isso que eu tô fazendo aqui é uma recomendação à consciência. É claro que vai ter muitas críticas, como eu escuto, de um tudo, vocês não fazem ideia de um tudo que eu escuto. Mas eu também escuto pessoas dizendo que, olha, obrigado por ter tirado essa venda dos meus olhos, eu não via dessa forma. O quanto eu era fútil, o quanto eu era nécio. E aí eu fico feliz. Porque eu vejo que num mundo onde ainda tem uma cambada de gente aí iludindo as outras pessoas com tanta mentira, com tanta promessa falsa, alguém despertou. Mais uma pessoa despertou. E eu penso, olha, graças a Deus, mais uma pessoa despertou para a verdade. E aí, quando você desperta para a verdade, quando você desperta e toma consciência do teu hoje, da tua responsabilidade com a tua própria alma, você começa a mudar. E você já não começa a se envolver mais, por exemplo, em debates inúteis, como essas pessoas vivem fazendo com relação à Bíblia. Você simplesmente entende que você tem que viver aqui a sua vida de boa, esperando a tua hora chegar, procurando aí, cultivar, semear coisas boas, palavras que recomendem os homens a viver a própria vida de forma responsável, com comprometimento, que é o que tá faltando, Então é isso aí, gente, tá? Deixa essa live aí como recomendação, a consciência de vocês. E quando forem abrir a boca para pregar em nome de Deus, lembra, Deus não quer que vocês preguem nada no nome dele. A única coisa que ele quer que vocês façam, e que isso é bom para vocês mesmos, é exercer o mandamento. Só isso. Deus não precisa de homens babando o ovo dele, não. Deus não precisa de homens dando glória pra ele, dando aleluia. Tem gente que fica bravo quando eu falo isso, né? Tem pessoas que falam assim, ai, eu vou cantar pra Deus, eu vou cantar pra Jesus, eu vou bater palma pra Jesus. Aí eu falo pra essas pessoas na cara larga, você não tá fazendo nada pra Deus, não. Tu tá batendo palma porque tu gosta, tu tá cantando porque tu gosta. Isso é coisa do teu ventre, isso aí é prazeroso. Eu canto no chuveiro, as pessoas cantam. Seja qualquer música, isso é prazeroso. Para Deus, não, ele não precisa da sua cantoria. Ele não precisa. Lá, Jó 22, vocês gostam do livro de Jó, né? Vocês adoram falar de Jó. Jó, no livro 22, diz assim, porventura o homem é de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo prudente é proveitoso. Tem uma parte que em Jó 35 que fala assim, que a nossa impiedade faz mal a um como nós. Não altera Deus em nada. Deus é Deus. A pessoa crendo ou não crendo nele, ele é Deus. Ele existe, ponto. Aí alguém fala assim, mas eu não creio em Deus. Ué, você não crê em Deus, problema seu também. As pessoas têm o direito de não crer em Deus. Só que isso não exime, por exemplo, essas pessoas de também cumprirem com a obrigação delas num sistema.
isso que a gente já não... Por isso que a gente, quando eu falo a gente, que já teve essa mente esclarecida, já não fica mais tretando, por exemplo, com ateu. Sabe por que a gente não vai tretar com ateu? Porque a gente entende que o nosso pai não quer que a gente force ninguém a crer nele. Não é isso que ele quer. Ele quer tão somente que as pessoas entendam que elas têm responsabilidades. Que essas pessoas cresçam, que elas vivam a própria vida de uma forma responsável. E o fato de uma pessoa, por exemplo, dizer de boca que eu creio em Deus, não significa que essa pessoa viva a vida dela de forma digna. Basta ver a quantidade de gente aí, pastor, teólogo, um monte de coisa, que estupra, que mata, que não sei o quê. É fato, não é fato? E estão lá pregando, dizer que crê em Deus e não sei o quê, e blá blá blá, chorando, calamanaia. Então vocês começam a ver que falar que crê em Deus não quer dizer nada. O que importa são as atitudes das pessoas. E é como eu falei até numa outra live, tem pessoas, amigos meus, que eu tenho um puta de um orgulho. Falam mesmo, não creio em Deus, mas eu sei, eles exercem Deus. E quando eu falo que eles exercem Deus, eu falo que eles exercem o autodomínio, eles exercem uma boa sobriedade, eles têm honestidade no proceder deles, eles têm comprometimento com a família, com a esposa, com os filhos, e não dizem que creem em Deus. Mas vocês acham mesmo que Deus está precisando de alguém para ficar fazendo marketing pessoal dele? Vocês acham mesmo? Deus não precisa que homem fique fazendo marketing pessoal dele, não. Ai, Deus é bonzinho. Ai, Deus não sei o que. Ele é o que ele é. O homem gosta ou não gosta disso. O homem quer aceitar a existência dele ou não. Ele é o que ele é e ponto. Ninguém tem que ficar provando a existência de Deus. As pessoas têm que tomar consciência disso. Não precisa disso, gente. É tudo muito simples. Descomplica. O tal Jesus, ele veio para isso, para descomplicar. O que aquela cambada de religioso, por exemplo, da época complicava, ele veio, descomplicou. Vocês querem aí, carregar a tradição de vocês, fazer os caramba todo, dizimar, problema de vocês. Mas isso aí é tudo inútil. A única coisa que o homem precisa tomar consciência é que ele não é uma ilha aqui, ele vive entre outras pessoas. Ele é um dever do ser humano aprender a viver a vida com sobriedade, exercendo autodomínio, porque a falta de controle das pessoas está resultando coisas aí, diabólicas. A falta de controle está fazendo com que as pessoas matem seus próprios filhos, os filhos matem seus próprios pais. A gente vê aí, adolescentes catando arma, katana, entrando em creches, por exemplo, e sai matando todo mundo. A gente está vendo as pessoas cometerem as piores atrocidades e a gente se pergunta por quê? Por quê? Simples. Porque essas pessoas, ao invés de escolherem num dado momento dizer não para aquilo, exercer o domínio sobre aquela coisa ruim que elas estão sentindo, elas vão lá e exercem. Elas vão lá e faz. A falta de controle, a falta de comprometimento com a vida, a falta de sobriedade das pessoas é o que está fazendo essas pessoas agirem como um bando de animais irracionais. Bota a mão na consciência. Analisa bem o que eu estou falando e vê se não tem um mínimo de lógica. Antes de querer contestar, antes de querer ficar me enchendo o saco, falando que eu sou herege, que eu sou satânica. Porque se alguém chegar em mim e falar assim que eu sou satânica pelo que eu estou pregando aqui, então Jesus então é satânico então, né? Porque Jesus, esse aqui da Bíblia de vocês aqui, também não ficava de ladainha não. Pregando porta de emprego, casamento, prosperidade financeira. Não ficava falando que a pedra ia rolar, que ia pôr papel de baixo em cima. Não ficava falando que ia preparar teu salão para você casar, teu vestido e blá blá blá. E toda essa ladainha aí que a gente ouve, né? Dentro do sistema religioso. E até de pessoas que saem do sistema religioso e continuam perdurando com essa ignorância delas aí. Tá bom? Então é isso aí. Fica essa live para vocês como uma dica, recomendação. E quem quiser falar alguma coisa, se manifestar, fique à vontade pelos comentários. Não precisam fazer isso no meu privado, no Messenger. Sabe por quê? Eu não preciso falar nada às escondidas com ninguém, não. O que vocês quiserem falar comigo, pode falar nos comentários. Vou ter o maior prazer de responder vocês nos comentários à luz de todos. Porque, como eu falei na outra live, eu acho uma graça alguns pastores religiosos irem no meu privado descarregar
né, descarregar a indignação deles, usam tudo quanto é tipo de linguajar para falar comigo, mas eles não têm coragem de falar o que eles falam para mim no privado, num público, porque eles não querem queimar o filme deles, né? É claro. Ia pegar muito mal, né? Um pastor vindo aqui, por exemplo, no comentário aqui da minha postagem, da minha live, dizer que eu sou uma puta, que eu sou isso, que eu sou aquilo, né? Ele não ia ter muito argumentos para sustentar isso, né? Então, mas, pô, pra vocês que vão, que eu sei que vocês me assistem, vocês pastores e tal, pra vocês, criem um pouquinho de vergonha na cara de vocês, criem coragem, tenham hombridade, pelo menos, de que se quiser se reportar a mim, façam isso no público. Eu vou adorar responder vocês. E com toda educação, porque eu tenho educação, principalmente com esse tipo de gente. Tá bom? Obrigada, gente. Uma boa continuação no domingo de vocês.